apresentação da imagem eu vou estar sempre falando para ficar mais fácil de entender. Vamos lá, muito bom dia, estamos mais uma edição aqui, nossa segunda edição do Explicadinho. E seja muito bem-vindo a essa segunda edição aqui do Explicadinho, o canal que contextualiza a notícia para você. Eu sou o Ricardo Veiga e sempre aqui para te ajudar a entender o que acontece no noticiário. Está ele, Adriano Batista Odin. Tudo bem, Ricardo Veiga? Muito bom dia, Adriano. Tudo bem a você que nos acompanha? Estamos aqui para mais um programa. Vamos contextualizar a notícia. Vamos lá, Jim. Vamos lá, Jim, para o bloco desse programa. O Explicadinho, na verdade, é um oferecimento da StatNet Telecom, conectando você ao mundo. Home ou office, sua internet tem que ser com a StatNet. Há 24 anos, a sua melhor conexão. Vamos lá? Qual que é o tema de nosso programa de hoje, Jim? Olha só, Ricardo Veiga, para essa nossa segunda edição, nós vamos falar sobre a pandemia em Presidente Prudente. E para isso, nós temos dois importantes convidados. Nós vamos apresentar já. Mas antes disso, a introdução ao tema, não é não, Ricardo? Exatamente. Vamos introduzir os nossos ouvintes, nossos web espectadores aqui através do canal Estúdio Vitrine no YouTube e também para você acompanhando, né, através também do canal do Explicadinho, através dos nossos canais no Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp e podcast. Vamos lá, no dia 23 de março deste ano, o Presidente Prudente entrou em quarentena devido à pandemia de Covid-19. Naquele momento, a cidade tinha 99 casos suspeitos, um caso considerado grave, nenhum confirmado e não havia ainda mortes motivadas pela doença, de acordo com a vigilância epidemiológica do município. Em março, até a flexibilização da quarentena no dia 1º de junho, se passaram 69 dias. Prudente registrava naquele momento 149 casos confirmados e 10 óbitos por Covid-19. O Plano São Paulo de retomada das atividades econômicas foi apresentado como o caminho para a cidade voltar à normalidade na rotina de trabalho. Não se passaram nem 15 dias, né, da flexibilização e o Prudentino recebeu aquela notícia, infelizmente, que o comércio iria fechar novamente. Para entender, né? Em que pé estamos, Jim? Temos dois convidados hoje, né? Exatamente, Ricardo. Para entender em que pé o Presidente Prudente entrou nessa quarentena, começou a flexibilizar para a fase amarela e depois regrediu para a fase vermelha, nós temos dois importantes convidados, os dois jornalistas, Tiago Morello e Gabriel Buozzi. Sejam bem-vindos, rapazes, ao Explicadinho. Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia, Adriano, bom dia, Ricardo, o pessoal que nos acompanha, um prazer estar aqui nessa manhã para esse bate-papo. Muito bom. Os dois profissionais têm uma trajetória no Jornal Imparcial, 3-4 anos aí já trabalhando para o impresso, e nessa cobertura eles têm se dedicado aí nos últimos 4 meses diretamente à cobertura de Covid-19, trabalham com os assuntos do jornal, todas as matérias que saem no dia, cobrem diversas áreas, mas escreveram e assinaram muitas matérias em relação à pandemia. E a primeira pergunta é em relação a isso. Aproveitando o cenário de cobertura que vocês faziam anterior à pandemia, qual que era a realidade de Presidente Prudente no início da cobertura da pandemia? Exato. Eu acho que a realidade no início assim, da cobertura, a gente pode falar mais de um sentimento de apreensão realmente, né? A gente vinha ali no começo, onde o próprio Estado tinha uma dificuldade em conseguir realizar uma sequência de exames para poder realmente diagnosticar a doença. E os casos suspeitos foram aumentando aqui na cidade, isso fazendo com que o Prudente não ficasse ainda mais apreensivo, né? Vai chegar ou não? É realidade já a doença aqui na cidade? Enquanto os números de suspeito aumentavam e havia essa insegurança, o medo acho que era um pouco ainda maior. E com os resultados chegando, isso foi mudando, mas também deixando um pouco mais apreensivo em relação à proliferação da doença aqui no município. Mas eu acho que essa dificuldade de trazer os diagnósticos rapidamente foi deixando o Prudentino um pouco mais angustiado realmente de saber como seria a pandemia. Imagino que naquela época ninguém pensava que seriam esses 4 meses assim, de isolamento que a gente vive até hoje. Buozzi, nessa questão, a
falta de diagnósticos no início e também a dificuldade do país inteiro testar se refletiu também aqui em Presidente Prudente, acompanhando a fala do Bosa? Sim, cara, na verdade eu acredito que assim, você imagina que era um país inteiro tendo que testar a população e com poucas unidades distribuídas no país que poderiam inicialmente fazer aquela testagem, né? A gente sabe que aqui em Presidente Prudente existe até o Instituto Adolfo Lutz, que poderia contribuir com essa testagem, mas infelizmente até hoje assim os testes são direcionados do estado, lá na capital paulista, em São Paulo. Então assim, há uma dificuldade na questão da testagem e essa demora no resultado talvez seja o que mais deixa o pessoal apreensivo. A gente sabe que existe um processo em curso de que essas testagens sejam feitas aqui em Presidente Prudente. A prefeitura tem aí se adequado com o estado para que essa testagem seja feita aqui. Acredito que mês que vem essa situação já seja resolvida, mas enquanto essa testagem não ocorre no município, né, não ocorre de forma local, essa demora ainda traz muita apreensão para a população de Presidente Prudente, até da região, né, porque vai acabar se tornando uma referência regional. Então, de fato, é uma situação que preocupa, que traz apreensão, e é aquilo que a autoridades sempre dizem, né, você vai ter uma dimensão maior da pandemia quando você conseguir testar mais. Claro que, consequentemente, quanto mais você testa, mais resultados você encontra. Então, só que hoje, atualmente, não é uma realidade ainda da região, acredito, essa testagem em massa, o que pode ser uma falha, mas ainda não conseguimos realizar essa testagem. Acredito que com a chegada das testagens no Instituto Adolfo Lutz aqui de Presidente Prudente, isso tem a contribuir muito para um cenário mais transparente do que é a pandemia aqui na região de Prudente. Tiago, aproveitando esse início de cobertura de vocês lá no finalzinho do mês de março e também no mês de abril, início de abril, dá para dizer que tipo de preparação o Presidente Prudente fez para poder encarar a pandemia? No contato direto, né, que a gente tinha com as autoridades de saúde aqui, autoridade de saúde local, a gente conseguia perceber que eles estavam pensando realmente um passo adiante, digamos assim. Enquanto a gente ainda estava na apreensão de ter um caso suspeito, eles já se preparavam para ter um caso positivo na cidade, né? Pelo menos era o que ia sendo repassado. O que auxiliou, acho que no preparo, né, nesse plano para poder lidar com a situação, foi o repasse do Estado, né, de um pouco mais de 3 milhões, se eu não me engano, que veio para a região como um todo, sobretudo Presidente Prudente, né, que tem mais habitantes, e isso ajudou as equipes estarem um pouco mais alinhadas para realmente saber o que ia acontecer. Naquele início era muito novo, realmente, né? Ainda é muito novo. A gente vê novidades todos os dias de como a doença reage em cada pessoa, em cada local. E aí o plano deles realmente eu acho que foi direcionado dessa forma, né? Pensando em um centro de triagem hoje, que já é efetivado aqui em Prudente, consegue separar um pouco mais esses atendimentos, até para isolar as pessoas que procuram uma unidade de saúde e não ter contato próximo com o vírus, que tem um forte poder de proliferação. E eles conseguiram se alinhar dessa forma, né? Eu acho que foi ocorrendo mais passo a passo, assim. Eu acho que não houve um plano inicial concreto, digamos assim, com várias ações, até porque não tinha muito o que saber daquela doença. Tem mesmo informação, né? Exatamente. A não ser o que ia ocorrendo, né, diariamente e absorvendo ali, ponto, aconteceu isso, e agora o que vamos fazer? Acho que todo mundo acabou lidando dessa forma, realmente. Temos agora uma imagem, vamos colocar aí na tela, Ricardo, para a gente ter noção de como a gente iniciou a pandemia. Temos aí o primeiro caso confirmado lá no dia 4 de abril. As primeiras mortes foram confirmadas no dia 8 de abril. Temos aí na tela, Ricardo? Está na tela. Então, olha só, naquele momento nós tínhamos de notificações 211, 35 casos descartados, mas focando aí nos hospitalizados eram 22, e a partir daquele momento nós tivemos o primeiro caso confirmado. Foi uma jovem estudante da área de saúde e ela felizmente não teve consequências graves e se curou da doença. A partir disso, rapazes, o primeiro caso sendo confirmado no dia 4 de abril, as primeiras mortes, que foram 2 confirmadas no dia 8 de abril, o que mudou da postura do poder público e o que mudou na prática em relação à tomada de atitudes na cidade? Cara, eu acho que assim, em relação ao poder público, eu acho que com a chegada efetiva da doença surgiu também uma preocupação, que foi uma questão até muito levantada pela gente no Jornal Imparcial.
imparcial para saber como estava o comportamento da população, porque muito do avanço da doença diz respeito, claro, pelo poder público, de como ele está lidando com a doença, mas também tem a ver com a questão de como a população está lidando com essa doença. E muito da preocupação, inicialmente, também foi com a questão de taxas de isolamento social. Então, assim, houve um início de preocupação. Olha, temos um primeiro caso confirmado na cidade de Prudente. Como que a gente está lidando com essa questão do isolamento social, do uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social? Então, começou um trabalho em cima de conscientização. A gente sempre fez matérias com profissionais da saúde preocupados se o pessoal estava ou não cumprindo com essas recomendações. Então, naquele momento, a cobertura ela ficou dividida. A gente se dividia entre a cobrança de autoridades para saber o que seria feito com a doença oficialmente presente na região de Prudente e também o viés de cobrar a população no sentido de você sabe quais são as recomendações, os riscos se você não acatar com essas recomendações, como que a gente lida com essas recomendações. Então, acho que a partir da primeira conformação, o que muda? Muda o comportamento do povo, muda o comportamento do poder público. A gente não está mais falando sobre uma expectativa de ter a doença, a gente já tem a doença, que ela é altamente contagiosa e a gente precisa conscientizar, a gente precisa correr atrás do prejuízo. Então, eu acho que hoje, a partir daquele momento, na realidade, de quando foi confirmada a doença, é uma responsabilidade compartilhada, a gente sempre costuma dizer isso. Então, a gente tem que começar a olhar para o lado do poder público e para o lado da população, porque eu, pelo menos, Gabriel, acredito que seja uma responsabilidade compartilhada. Hoje a gente tem que andar de mãos dadas no cuidado com o poder público para que a gente consiga controlar a doença. Então, acho que não sei se mudou muita coisa de lá para cá, a gente ainda vê certa resistência no poder público de criar estratégias e decisões para que isso seja erradicado. E, por outro lado, a gente também vê um pouco de resistência da população em seguir algumas recomendações. Mas eu acredito que, de maneira geral, sim, houve uma mudança comportamental e conscientização da população de que, sim, estamos em momento de alerta. Eu acredito que essa foi a principal mudança. Aproveitar esse ponto, Thiago, o que você destacaria na mudança, na prática, do comportamento da população naquele início, quando veio o primeiro caso confirmado e as primeiras mortes registradas? Eu acho que a população começou a entender um pouco mais a seriedade da situação, apesar de ainda haver uma resistência, como o Bose disse, né? Acho que naquele momento, a apreensão de lidar com os casos suspeitos que iam aumentando e de repente chega um caso confirmado aqui em Prudente, dá um choque de realidade para saber que realmente a gente não estaria excluído dessa pandemia, a gente também teria que enfrentar. Então, acho que a partir daquele momento, as questões de isolamento social, né, e as regras aí que as autoridades de saúde passam para a gente diariamente, começou a fazer um pouco mais de sentido, né? Até coisas básicas, que seria a higienização de mãos, o uso de álcool em gel em todos os locais, o distanciamento social, né? E a questão de não ir para lugares onde ocorressem aglomerações. Acho que o pessoal entendeu um pouco mais naquele sentido, mas ainda não foi suficiente, né? Eu acho que ainda era pouco naquele momento, no sentido assim, é só um caso. Acho que a gente ainda consegue lidar com essa situação. Então, conforme foi piorando realmente o cenário, as pessoas foram entendendo um pouco mais dessa gravidade, e acho que o pior de tudo é entendendo por conta dos óbitos que foram aumentando diariamente, entendeu? Mas naquele cenário foi realmente assim um choque de entender que passamos de suspeitos para realmente confirmados de uma doença que é altamente contagiosa, e agora o que vamos fazer? Temos que nos prevenir e ficar em casa, né? Exceto em alguns casos que a gente vê realmente essa resistência que vem de lá e ocorre até hoje. Então, Gabriel, a partir desse momento que houve a confirmação do primeiro caso e também das primeiras mortes, houve uma mudança na prática, vamos dizer assim, em relação à apreensão da população e também de uma cobrança em relação ao poder público de que medidas poderiam ser tomadas e até mesmo da população em relação a comportamento, de respeitar, de entender os riscos. E da sua observação, o que você pode notar, o que você destacaria das ações que o poder público tomou que começaram a surtir efeito para tentar contornar ou controlar a situação no município? Eu acho que assim, inicialmente faltou um pouco de pulso firme nessa questão de fiscalização, mas depois o poder público conseguiu fiscalizar mais, né? Inicialmente, pelo menos a gente não conseguia ver muita fiscalização nas ruas para que fosse cumprida a quarentena, né? Depois eu acredito que essa situação começou a melhorar. Claro que a gente não consegue dizer que existe uma fiscalização 100% no município ou então na região de Presidente Prudente, mas eu acredito que sim. A partir do momento que, por exemplo, o Estado começa a impor multas para quem não utiliza uma máscara, ou se você estiver desrespeitando o fechamento do comércio, se você estiver ali com o comércio aberto, você puder sofrer sanções, até mesmo com o seu alvará de funcionamento,
Então acho que medidas que talvez colocaram um pouco de medo na população, mas que naquele momento eram necessárias no sentido de cumprir com o que estava sendo determinado, né? Então acho que medidas como essas, de punições, fizeram com que o pessoal colocasse um pouquinho a mão na consciência e entendesse um pouco melhor a situação. Ainda falando um pouquinho sobre medidas que foram tomadas aí pelo poder público, é onde começa aquela corrida por buscas de aparelhos, equipamentos, monitores, respiradores para a criação de novos leitos de UTI aqui na região de Presidente Prudente. Inicialmente não era o índice principal do governo para que se abrisse ou se fechasse o comércio, para se avançasse ou não de região no Plano São Paulo, mas a gente já sabia que era uma necessidade da região de Presidente Prudente. Então acho que como medida também tomada pelo governo a partir desse momento, não só por governo, eu digo executivos, prefeitos, estado, mas sim de autoridades locais também, de pessoas que representam a região de Presidente Prudente nessa busca por aumento de leitos de UTI aqui na região. Então eu acredito que teve sim um esforço coletivo, poderia ter sido melhor sim, como sempre, a gente sabe que é uma luta que pode sim sempre ser melhorada, mas assim, teve medidas, a gente conseguiu, acho que passar o recado, falta muito pra gente alcançar ainda, até porque a região, né, hoje está um pouco mais estável, mas por muito tempo sofreu uma instabilidade no que diz respeito à pandemia, mas eu acredito que a gente conseguiu sim passar o recado, a falta de informação não foi, né? Perfeito. As coisas começaram a se agravar conforme o passar do tempo, a gente foi entrando ali no mês de maio, e aí nós temos uma imagem que o Ricardo vai colocar na tela, que é a capa, né, a matéria que foi de autoria do Thiago Morello. E aí, Thiago, você mencionou que 100% dos leitos de UTI do HI estavam ocupados. De acordo com o Estado, a unidade dispõe de 32 leitos destinados ao tratamento da doença, sendo 10 de unidades de terapia intensiva, no caso, as UTIs. Foi uma manchete, uma matéria que me impactou, porque eu mesmo confesso que fiquei assustado. Você, quando escreveu aquela matéria, qual que era o cenário? O cenário, ele já era de uma corrida para a busca de melhorar esses números, principalmente de leitos, que ainda é a maior preocupação hoje, e ainda tendo que lidar com o aumento do número de casos e a possibilidade de alguém estar ainda mais doente e precisar de uma internação e não haver aquele espaço ali. Eu acho que aí foi intensificada ainda mais a questão de ter esse trabalho, essa força-tarefa realmente, de aumentar o número de leitos, não só do HR, que é a principal referência aqui da região, mas também de outros hospitais, né, hospitais públicos que atendem os demais municípios. Nisso, começaram as tratativas do acordo feito hoje, né, entre o Estado e o Hospital do Câncer, para ter essa mudança aí de leitos lá de oncologia, recebendo pacientes do HR e abrindo assim mais portas para poder realmente atender a população direcionada a essa doença. Mas já era uma dificuldade ali. Eu realmente também, quando escrevi, assim como você disse, foi um impacto muito grande a gente entender que, poxa, e agora? Os espaços já estão completos. E aí? A gente está no início de uma pandemia. O que vai ser feito agora, entendeu? Não acabou por aqui. Como que essas pessoas vão ser atendidas? Então, iniciou realmente essa corrida para saber o que podia ser feito. E isso acho que gerava ainda mais medo na população de realmente pegar a doença. Porque se eu pegar, como é que eu vou me cuidar? Eu não tenho espaço ali para me cuidar. Para onde eu vou? Exatamente, para onde eu vou. E isso deixou o cenário ainda mais complicado, né? Eu acho que o começo da pandemia, que era a apreensão, depois a gente passou ali para os meses de abril e maio, foi realmente o pico da doença no sentido de entender a gravidade dela, de entender a gravidade de proliferação e também de entender a questão dessa capacidade hospitalar que a gente tem, que eu acho que é a maior preocupação hoje em dia também, de realmente essa doença infectar bastante pessoas e a gente não ter a capacidade que isso aí estende não só municipal, mas estadual e até no país inteiro, que a gente tem uma escassez realmente na saúde para lidar com as próprias doenças que a gente já tinha, né, antes mesmo de uma pandemia chegar. Então, eu acho que o principal motim, né, que gerou depois disso foi realmente a questão de ter mais leitos aqui para a região, né, o que a gente pode fazer agora para poder melhorar, mas também passando o recado para a população que precisava ainda mais se cuidar para não fazer com que esse número fosse aumentado e também fosse necessário utilizar esse espaço, entendeu? Fora que em relação a essa questão dos leitos, né, do HR, que foi a notícia que a gente está abordando agora, o HR, no que diz respeito, como o próprio nome dele diz, de forma regional, ele é a referência do Estado no tratamento da Covid aqui na região. Então, para quem não tem plano de saúde, não tem essa assistência privada, a válvula de escape aí na região é o HR.
Inclusive muitas prefeituras da região que inclusive possuem hospitais nas suas cidades, dependendo da situação da gravidade da pessoa, acaba transferindo esse paciente para Presidente Prudente. Então acho que a principal preocupação quando surgiu essa notícia foi justamente disso que o Thiago disse: poxa, nós temos uma referência na região que é o Hospital Regional, referência no que diz respeito a tratamento Covid, e agora não temos mais vagas disponíveis, e o que fazer? E foi quando, eu acho que foi nesse momento inclusive que começou aquela corrida incessante de apertar o Estado para que saísse o convênio com o Hospital Regional do Câncer. Exato. Porque assim, por mais que o Hospital Regional do Câncer não receba pacientes com Covid, não é essa a porta de entrada, nunca será, mas você liberando um espaço no Hospital Regional e transferindo esses pacientes que não possuem Covid para o Hospital Regional do Câncer, você consegue desafogar o Hospital Regional, que é uma porta de entrada para a Covid. Então, acho que foi ali que começou também uma briga entre região e Estado para que saísse o convênio, saiu, é um convênio que já está em vigor, já foi assinado. Então, eu acho que essa questão dos leitos lotados do HR, eu acho que foi veio a contribuir muito no sentido de vamos lutar para melhorar essa situação. Claro que foi difícil porque não tínhamos leitos disponíveis, mas gerou uma consequência de luta aí regional. Acho que foi um momento também de ajudar o entendimento da população, porque ainda há muita confusão no sentido de achar que só porque o HR está instalado em Prudente, ele trata só de pessoas que estão em Prudente, entendeu? Ainda tem gente que pensa dessa forma, né? O hospital é de Prudente, então ele vai atender os prudentinos. E não, é um hospital regional. Então, a gente tem aí quase 1 bilhão de pessoas aqui, perdão, é isso, 1 milhão de pessoas aqui na região, né, nas 53 cidades da 10ª RA. Então, assim, a gente precisa entender que são 53 municípios que vão precisar do HR eventualmente, então não é só realmente Prudente. Então, você imagina, 53 cidades, se uma só já não dá conta, né, que é Prudente, pensando aí na capital do Oeste Paulista, já tem essa necessidade aí de utilizar o HR, que é o povo que está um pouco mais de contato realmente, porque está instalado na cidade, mas a população entender que é um hospital aberto para a região inteira e não só para os prudentinos utilizarem, entendeu? Esse é um ponto muito importante. Eu até queria que o Ricardo colocasse a capa dessa matéria, que é a imagem número 7, Ricardo, que é a relação a questão do convênio do Hospital do Câncer com o Estado. Como o Gabriel pontuou, não se trata de disponibilizar leitos de UTI ou de leitos hospitalares no Hospital do Câncer para pacientes com Covid, mas sim de conseguir espaço para que fosse atendido nos outros hospitais, o HR e até mesmo a Santa Casa, ou não. Isso. Na verdade, no início surgiu uma dúvida da população no sentido de como que você vai jogar pessoas com Covid dentro de um hospital que trata pessoas com câncer, né? Não faz sentido. E essa nunca foi a proposta do convênio. A proposta do convênio é fazer com que o Hospital Regional do Câncer, que trata o pessoal com câncer na região, abrisse 80 leitos clínicos e 10 leitos de UTI para o tratamento aqui na região de Presidente Prudente. Mas são pessoas que vão para lá com outras doenças que não o Covid-19. Então, você abrindo 80 leitos clínicos e 10 de UTI no Hospital Regional do Câncer, você abre porta de entrada para a Covid no outro hospital, que é o Hospital Regional, que não é o do câncer. Então, a partir daquele momento, desafoga um pouco o sistema público aí de saúde aqui da região, porque você consegue focar e direcionar o atendimento do coronavírus para o Hospital Regional de Presidente Prudente. Então, o convênio, ele trabalha nesse sentido, de levar para o Hospital Regional do Câncer pacientes que não tenham a doença, não tenham relação com a pandemia, para que você desafogue, por outro lado, os outros hospitais. É um convênio que dura 3 meses, ele teve aí um valor de pouquinho mais de 6 milhões e 300 mil reais, e aí tem surtido efeito, pelo que as autoridades falam, pelo que os profissionais, as unidades de saúde falam, tem sido muito benéfico para a região. Exatamente. E aí, coloca na tela novamente, Ricardo, para a gente destacar essa matéria. A manchete era: o Hospital do Câncer assina convênio com o Estado. A assinatura foi confirmada no dia 14 de julho. E aí mencionava esse ponto do valor. A unidade receberá 6,3 milhões ao longo de 3 meses para receber pacientes oncológicos do HR, permitindo que ele amplie o combate à Covid-19. Uma parceria importante porque daqui a pouco a gente vai falar dessa questão dos índices para poder flexibilizar, e essa relação dos leitos é fundamental. Mas voltando aqui ainda, aquele finzinho de quando a gente estava no início da pandemia, o que vocês poderiam dizer sobre o impacto da população? Tem a relação com o susto, da apreensão, a cobrança com o poder público para ver as ações que iam ser tomadas, mas falando do setor de comércio,
O que vocês podem destacar do que vocês observaram do comerciante, das empresas, em relação a ter que fechar e não poder manter as suas atividades de trabalho? Sim. É que, assim, o grande debate regional é porque a nossa região, ela é basicamente formada por comércio e serviço. Nós não somos uma região forte em indústrias, por exemplo. Então, a região sobrevive de um comércio, como o Centro de Presidente Prudente, por exemplo, que é, em si, porta de entrada para o comércio regional. Muitas pessoas da região vêm para cá consumir, e também da prestação de serviço. São 2 setores aí que, nas fases mais restritas, não conseguem ser abertos, ou quando estão abertos, como é o caso atual aí da fase laranja, com restrições, limitação de capacidade de pessoas. Então, assim, quando a gente fazia as matérias, a gente, claro, tem que entender os 2 lados, né? A gente não pode tomar um partido, até porque a gente entende que existem famílias que dependem dessa situação do comércio, da prestação de serviço. A gente sabe que para muitos essa é a única fonte de renda. E por outro lado, existe a preocupação com a saúde. Então, assim, eu acho que quando anunciou o Plano São Paulo, e de que foi anunciado a situação de até regressão, quando a gente regrediu de fase, tivemos que fechar tudo de novo, surge até uma insegurança por parte daquele comerciante, porque você imagina que por muito tempo ele ficou fechado. Muitos tiveram que dispensar os seus funcionários. E aí, do nada, você se vê de uma situação de que a partir de segunda-feira você tem que contratar todo mundo de volta e você tem que reabrir seu comércio e voltar como se nada tivesse acontecido. E daqui 2 semanas você tem que voltar tudo de novo para trás. E aí, a gente manda embora de novo esse funcionário, a gente vai perder novamente toda essa situação comercial que a gente tentou se reerguer. Então a gente entende os 2 lados, claro. Muitas famílias dependem do comércio, só que a gente também entende que infelizmente a gente sabe que não é uma realidade de que apenas quem precisa vai para o comércio. Então existem os 2 lados da moeda. Se por um lado existem famílias que dependem daquele comércio, por outro existe a população que por muitas vezes não respeita o uso desse comércio, o uso consciente de apenas necessário, ou talvez uma família que precisa ir, vai somente a mãe, o pai ou o filho, não precisa ir todo mundo para fazer aquela compra no comércio. Então eu acho que o início desse processo foi difícil nesse sentido, de saber que nós somos uma região que depende exclusivamente do comércio. Nós somos uma região que economicamente ela é forte em prestação de serviço e comércio, e que do nada nós não teríamos mais esses serviços funcionando na cidade. E o que vai gerar a renda local? Então acho que essa foi a grande preocupação, né? Acho que transformou também em uma dupla apreensão, né? Eles já estavam aí com medo de realmente ter que lidar com a pandemia, né? Com o vírus em si. E aí passou também a ter a preocupação de como gerar renda para poder realmente viver, né? Que acho que é o principal embate que a gente vê hoje aí também em nível nacional realmente, né? A saúde e a economia, como lidar com as 2 situações em meio de uma pandemia. Então, assim, eles vinham já dessa apreensão de entender que o vírus está chegando na cidade, o que vai ser feito, as pessoas vão ser contagiadas ou não, entendeu? E aí vem o fechamento do comércio, que lá no começo, começou há muito tempo, até que a gente fosse para a fase amarela, né, posteriormente. Então, assim, foram semanas fechadas. Então, eu consigo entender o desespero do comerciante de saber o que o governo, em todas as instâncias, tem para ajudar nesse sentido, entendeu? De nos preparar para poder lidar com essa pandemia da melhor forma, mas também que a gente possa trabalhar para ter esse lucro e viver, né, como qualquer cidadão. Isso foi realmente difícil. Eu acho que isso foi complicado cada vez mais. Eu, particularmente falando, acredito que o Estado deveria ter tratado essa questão de regionalizar as fases desde o início, né? Não deixar o Estado inteiro como estava naquele início, né? A gente, no começo, olhando pelos índices que hoje são levados em conta para poder deixar alguém na fase amarela, fase laranja, vermelha, a gente tinha números naquele momento para estar, às vezes, até numa fase verde ainda naquele início, entendeu? E aí isso não ocorreu. Eu acho que tratar o Estado de forma igual, né, todo o território paulista, isso prejudicou também, acho que os comerciantes locais aqui, na realidade que existia naquele momento. Bem pontuado. Vamos falar daqui a pouquinho então sobre esses pontos, porque vamos entrar agora no segundo bloco. O Ricardo vai introduzir para a gente, onde a gente vai começar a falar sobre a flexibilização e o Plano São Paulo. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá, Jim. Entrando aqui então no nosso segundo bloco no programa de hoje, aqui do Explicadinho. Após mais de 2 meses de quarentena, o governo estadual apresentou o Plano São Paulo para a retomada das atividades econômicas. O plano, composto por 5 fases divididas por cores, determinava quais setores poderiam reabrir e os critérios e restrições para se manter funcionando.
Para poder retomar as atividades econômicas, o governo municipal apresentou o plano regional para a retomada das atividades econômicas ao Conselho Municipalista, o órgão criado pelo governo do estado de São Paulo. Vamos, a tela, então, para entender o funcionamento da Sonora, né? Temos aí, na verdade, o anúncio, né, um vídeo do governador João Dória em que ele explica o funcionamento do Plano São Paulo, uma matéria até feita pelo governo do estado. Vamos colocar aí, Ricardo? Vamos lá, Jim. Para a retomada da economia, o governo do estado definiu 5 fases com as ações planejadas pelo Plano São Paulo. Essas fases são definidas em cores para facilitar o entendimento. O vermelho seria o nível máximo de restrição de atividades não essenciais e o azul significa a situação normal, controlada. Com exceção da capital, todos os municípios da Grande São Paulo e também da Baixada Santista e de Registro permanecem na fase vermelha e não terão nenhum tipo de mudança na quarentena. Nas 3 regiões, o sistema de saúde está pressionado. Nas áreas em laranja, que abrange a capital e outras 10 regiões do interior e litoral norte, a retomada está prevista com restrições a comércio de rua, shoppings, escritórios, concessionárias e atividades imobiliárias. Já os demais serviços não essenciais continuam fechados. Já na fase amarela, haverá reabertura total dos serviços imobiliários, escritórios e concessionárias, segundo protocolos sanitários. Comércio de rua, shoppings e salões de beleza, além de bares, restaurantes e similares, poderão funcionar com restrições de horário e fluxo de clientes. Infelizmente, enquanto não houver vacina nem cura para o vírus, nós vamos ter que conviver com o que nós estamos chamando aí do normal controlado, né? Que é quando chegarmos nessa fase, estivermos aqui celebrando com vocês que estamos na fase de tudo em funcionamento, sem cura e sem vacina, ainda será um funcionamento com medidas rígidas de higiene e distanciamento. Vamos lá, Jim. A partir do Plano São Paulo, Thiago, o governo municipal, na pessoa do prefeito Nelson Bugalho, adotou um plano similar. Sim. Em que consistia o plano elaborado pelo município no combate, no controle para tentar contornar a pandemia e flexibilizar? Exato. Chegamos num momento ali, acho que era muito esperado para o comércio realmente, né? Até para a região, porque era um símbolo de que as coisas estavam realmente iniciando para uma melhora, né? Para uma volta à normalidade, digamos assim. O plano naquele momento, ele estipulava as regras da saúde, né, que são emitidas aí pelas organizações da saúde, realmente para poder empenhar ainda mais a preocupação que é realmente o vírus. Estamos abrindo essa exceção, digamos assim, né, o Estado, né, propriamente dizendo. Estamos abrindo esse momento para a gente tentar voltar com a economia local, mas a gente ainda precisa lidar com a pandemia. Então, acho que eles conseguiram martelar ainda mais naquele momento a necessidade de se preocupar com o vírus, que naquela situação já estava num momento difícil, né, para a região, sobretudo em Prudente, né, que tem um número de habitantes maior. Então, o plano ele consistia na questão de horários pré-definidos para poder realmente atender a população, né, os dias da semana corretamente e a forma que esse contato ia ocorrer, né, seja em drive-thru, seja em delivery. Naquele momento já havia a possibilidade de abrir, né, o comércio realmente, atender pessoas da forma física ali, sem ser o contato por telefone. Então, as regras eram mais em torno disso, da questões da higienização e de saúde que deveriam ser adotadas no local, mas também do funcionamento, pensando na capacidade de público e também de horário. Né, acabou que colidindo um pouco com o decreto estadual, né, que acabou alterando algumas questões. E até mesmo, por exemplo, o tempo, né, de funcionamento desse comércio, ele não acabou ocorrendo da forma que o próprio município previa, mas sim como o decreto estadual pontuou naquele momento. Gabriel, logo de cara, Prudente entrou na fase amarela, que permitia não só a abertura de lojas do comércio mais comum que a gente vê no calçadão, mas também de restaurantes, bares, pizzarias. Como que o comércio e até mesmo o município recebeu aquela notícia? O que você destacaria da reação naquele momento? De avançar para a fase amarela? Isso, já começar no Plano São Paulo na fase amarela, já permitindo inclusive a abertura de bares, restaurantes, sim, pizzarias e afins. Foi um grande alívio, na verdade, porque já estavam, digamos que afogados em relação ao que faremos, né?
como eu tinha dito anteriormente, muitas famílias que dependem desse dinheiro já não sabiam mais o que fazer. A gente sabe que a questão até mesmo do comércio, até mesmo dos restaurantes que trabalham com questões de delivery, ou então aquela venda pela internet, não é a mesma coisa do que a venda presencial. Então, assim, a informação de que avançaríamos para uma fase mais flexível, que permite, aí, por exemplo, ir para restaurantes, bares, faz com que se retome um pouco daquele... Claro que naquele primeiro momento nunca ia chegar ao que era vendido, que era comercializado antes, mas só de saber que você pode retomar um pouquinho sua vida ali com as suas vendas, eu acredito que deve ter dado um alívio muito grande para essa população empresarial aqui da região. Infelizmente, logo depois desse anúncio que tivemos esse período aí de abertura parcial, com entregas, com vendas presenciais, até mesmo consumo em bares e restaurantes, a gente teve aquela outra paulada ali de saber que a gente regrediria 2 fases do Plano São Paulo. Então a gente estava na amarela e de repente, em vez de cair para laranja, a gente foi logo para vermelha, né? Então acredito que tenha sido um baque muito grande saber que, nossa, mas estávamos aqui vendendo presencialmente, nossos bares estavam abertos e de repente a gente regride para uma fase muito mais restrita e que não permite nem a abertura parcial, com 20% da capacidade, como ocorre na fase laranja, né? Então acredito que tenha sido um alívio muito grande saber que iríamos para uma fase mais flexível e que depois, por N motivos, talvez por não fiscalização correta, talvez por não conscientização da população de como utilizar esse serviço que havia sido conquistado, a gente acabou regredindo para uma fase que desencadeou uma série de problemas para a região. A minha sensação naquele momento é de que, a partir do momento que abrisse, dificilmente tornaria a fechar. Sim. Ou regrediria para a fase vermelha. Certo. Era a minha sensação. E dá para dizer que era mais ou menos essa a sensação do Prudentino que ficou tanto tempo de quarentena? Eu acho que era, né? Todas Sim. as pessoas, autoridades, entidades que a gente entrevistava viam a notícia com alívio, de nossa, finalmente vamos retomar a partir de agora, vamos engatar aí a região para o desenvolvimento novamente. E não foi bem assim, a gente sabe que é um plano que muito depende de índices, de métricas, de comportamento populacional, comportamento governamental, então não é garantido, né, porque a gente abriu que a gente vai seguir assim para frente, né? Exato. A gente colidia até no comportamento do Prudentino naquele momento, né? Eu acho que o primeiro dia de flexibilização ele refletiu muito quando a gente conseguiu ver, por exemplo, a imagem do centro de Prudente. Parecia realmente um dia normal. Um senso de liberdade. Exatamente, né? Eu acho que não tem nem como você culpar alguém por se sentir dessa forma, mas eu acredito também que esse comportamento foi o que desencadeou pra gente voltar para a fase vermelha depois. Eu acho que a gente não soube lidar muito bem com essa falsa liberdade, digamos assim, ou flexibilização tão mais branda, né? Ou o começo dela. Vou até aproveitar esse destaque do Morello, vamos colocar aí na tela, Ricardo, a imagem número 3, que fala exatamente de quando o Prudente entrou na fase amarela. Então, não durou nem 15 dias. Começa ali no dia 1º de junho, a informação da flexibilização, a regressão para a fase vermelha vem ali por volta do dia 10. E a partir do dia 15 inicia-se a mudança. Coloca aí na tela, Ricardo. Tá lá na tela. A imagem número 3, em que fala exatamente desse momento em que o Prudente entrou na fase amarela. Veja bem, qual que era a condição? Naquele momento, o Prudente tinha um número de 17 hospitalizados, 149 casos confirmados e 10 óbitos. Nesses 15 dias, o número de hospitalizados, o Ricardo já trocou a imagem para você, passou a ser 28 hospitalizados, 263 casos confirmados e 13 óbitos. Nesse curto prazo de tempo, o que aconteceu para Prudente sair da fase amarela e nem regressar para a fase laranja, mas sim ir direto para a vermelha, rapazes? Eu acho sim. Quando iniciou o Plano São Paulo, né, existem as regras e os indicadores que são observados para cada momento ali, e cada número refletir se o município, né, no caso, a DRS, vai estar da fase amarela até a fase verde, né? A gente veio daquele momento onde o número de Prudente parecia estável para o estado, né? Números baixos em comparação com a própria capital. E aí, de repente, esses indicadores eles começam a analisar a variação do número de casos, a variação do número de óbitos e principalmente a variação do número de internações, já sofrendo com aquela questão do pouco número de leitos para atender uma região com 53 cidades. Então, observando esses indicadores, nessas 2 semanas, conseguiu ver que, apesar do número baixo em comparação à capital paulista, a variação foi grande aqui em Prudente. Então, isso fez com que a gente regredisse. Eu acho que isso é uma série de situações, né? Gerado por uma série de situações, como o Gabriel disse no início. Por exemplo, quando a gente teve essa flexibilização,
o comportamento do Prudentino, ele não foi coerente com aquela situação. A gente teve uma sensação de que estava tudo ok e que agora a gente ia retornar realmente à normalidade. Mas não, aquele momento, na verdade, significava um respiro para o comerciante, para a economia local tentar voltar, né, com aquilo que a gente tinha antes, né, de vendas e lucros, e conseguir viver realmente aqui na região. Mas aí a gente tinha o quê? Famílias que iam por completo no centro da cidade. A gente não tinha essa noção de, eu preciso ir no centro, a gente precisa fazer alguma coisa para viver, mas não precisa de todo mundo, né? Entendeu? Vou até aproveitar esse gancho que você deu, porque como vocês trabalham no Imparcial há 3, 4 anos, Sim. vocês estão acostumados a ver a rotina do comércio em Prudente. A minha impressão, ao ver as imagens do centro logo Natal no primeiro dia de Novo. flexibilização, era mais ou menos Natal isso, porque e a minha sensação é que antes da pandemia, o comércio não tinha tanta força, estava em crise como o Brasil, e não tinha tanta movimentação ali no centro. Mas, lógico, a gente não está condenando as pessoas, até porque tinha mais um sentimento de liberdade. Sim, está acabando. é o respiro que as pessoas buscavam, né? Assim, nossa, agora eu tenho a liberdade de poder ir para o centro da cidade. Eu acho que foi para muitas pessoas, foi sim a necessidade de ter que ir lá para pagar suas contas ou eventualmente comprar alguma coisa, mas para muitas também foi aquela sensação de assim, não é mais legal ir para o centro da cidade, né? A gente pode ir, então vamos todo mundo para sentir descarregar um pouco esse peso das costas. Infelizmente, não são pessoas que talvez façam isso de forma proposital, elas não estão fazendo porque quer, não, vamos lá e vamos mesmo acabar com tudo. É mais essa questão do sentimento mesmo, a gente precisa sair de casa um pouco. E a gente sabia que naquele momento não era o indicado e o ideal a se fazer, mas eu acho que era o sentimento que estava aí nas costas da população. E aí o que ajuda nesse comportamento, aquela pergunta anterior que você falou em relação a regredir 2 fases, é que neste momento, naquele momento, um dos principais indicadores analisados pelo governo era o índice de isolamento social nas regiões que ele conseguia analisar. Bem pontuado. E naquele momento esse era um índice muito importante e ele ajudava a determinar como tal região se comportaria diante do plano. E como poderia avançar de fase. Como poderia avançar. Hoje já não é um indicador que pesa tanto, mas naquele momento o índice de isolamento social, que em Prudente sempre trabalhou na casa dos 30, 40 e poucos %, dificilmente batia os 50 para mais, era um indicador considerado muito baixo para uma região, sendo que o indicado pelas autoridades de saúde era de 70% pelo menos. Claro que foi um índice que nem o Estado conseguiu bater praticamente, mas a região de Prudente pairava aí as casas do 30%, 40% em relação ao índice de isolamento social. Isso é um reflexo de que as pessoas estavam sim na rua. Sim. Então acho que pesou muito nesse fato de que a região regrediu. Foi uma somatória dos índices que o Thiago falou, que o plano analisa, e também com o índice que estava abaixo. E aí foi onde deram a rasteira na região. Então, para dar alguns números aqui, olha só. Naquele prazo ali de 15 dias, houve um aumento no número de hospitalizados, 11 pessoas, Sim. 12 contaminados e mais 3 óbitos, de 10 foram para 13. Então o que o governo falou? O governo do estado afirmou que apesar do aumento da capacidade de atendimento hospitalar, como vocês bem destacaram, houve uma mobilização para tentar aumentar a quantidade de leitos em todo o estado, no Brasil de forma geral, né? Aí os novos índices semanais de avanço do coronavírus levaram o estado a elevar o alerta em praticamente todo o interior paulista. Exatamente esse destaque que eu faço. Como você mencionou, Boazzi, o problema era o isolamento social e não a condição hospitalar, é isso? Naquele momento era um dos principais indicadores. Hoje a gente sabe que não é mais. Hoje a ocupação de leitos UTI nos hospitais, ela pesa muito mais, é um dos principais indicadores. Então eles analisam qual que é a ocupação de leitos. A gente conseguiu avançar, a gente regrediu, a gente está estável, mas naquele momento, além de ser um indicador também importante, o índice de isolamento social pesava muito. Aproveitando esse ponto, e eu chamo o Thiago Morello no ponto, é o seguinte, Morello, você destacou logo no início da nossa conversa. É importante entender que a análise do isolamento social e até mesmo da condição hospitalar, a quantidade de leitos, não é feita por município. Nós estamos falando de uma região aqui com 53 cidades, mais de 50 municípios. Então o que ocorre? Houve uma divisão, as chamadas DRS. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que são essas DRS que começou a ser a forma como eram divididas as regiões em relação a até mesmo a questão de ocupação hospitalar. Exato. As DRS, se eu não me engano, são 22 no estado, 21 ou 22, e elas representam, na verdade, o Departamento Regional de Saúde. Nada mais é que seria uma filial do estado, da Secretaria de Saúde do estado, na região. E ela consegue monitorar a questão de repasses, a questão do atendimento populacional em relação à saúde, e também pensando aí na questão da capacidade hospitalar naquele momento, né? Não só para lidar com a Covid-19, mas também para lidar com
com toda a situação, outras doenças que a gente encontra no dia a dia. E separando, nesse momento, o Estado conseguiu identificar certinho, né, mais corretamente pelo menos, como estava funcionando a capacidade hospitalar daquela região em relação à quantidade de leitos, que tornou-se a maior preocupação, né? A gente saiu da questão da taxa de isolamento, que o Gabriel pontuou, né, que era o principal indicador naquele momento de saber se as pessoas estavam na rua ou não, respeitando a quarentena, e passa por um momento onde os principais indicadores são as taxas de leitos e as internações. Então, separando as DRS, a gente conseguia isolar mais para saber como era o desempenho dela em relação à doença e lidando com aquela situação. Isso ajudou o Estado, acredito, a definir realmente quem estava um pouco mais folgado, digamos assim, quem estava um pouco mais atolado e precisava mais de ajuda naquele momento. E isso clareou ainda mais, acho que até para entender como o Estado estava funcionando em si, separadamente. E aí, tem um grande porém, desculpa interromper, só para a gente fazer um adendo, de que a região é dividida em 2 DRS, né? Isso, exatamente. Nós temos DRS de Presidente Prudente e temos DRS que é de Marília. Então, lá na Nova Alta Paulista, na região ali próximo de Dracena, Damantina, existem 10 municípios que fazem parte da região de Marília, do departamento de Marília. Então, quando a gente fala sobre cobertura do nosso jornal, por exemplo, que é o jornal que a gente trabalha com a 10ª região administrativa, que é a região de Presidente Prudente. São 53 municípios. Então, nossa cobertura, quando uma região avança e a outra não, ela é toda dividida. Porque nós temos, então, que trabalhar com uma cobertura que ela é focada para uma região que está ou não avançada, e uma outra região que pode ser que esteja para trás, como é o caso de Marília e Prudente, nem sempre estão na mesma região. Sim. E na redondeza daqueles municípios que fazem a divisa ali de DRS, existe uma grande dúvida, porque muitas pessoas não sabiam que existia essa diferenciação. Então, por que aqui no município que eu moro está aberto, mas talvez a 20 quilômetros aqui numa outra cidade está fechada? Por que não existe essa igualdade? Mas é justamente por essa questão de DRS, existe uma diferenciação, né? Nós cobrimos 53 municípios, mas nem todos avançam ou regridem de forma igual. Esse ponto é importante, Thiago, porque foi um problema no início. Você tocou no ponto lá no início, de que a princípio a divisão, não existia essa divisão. Então, se Prudente tinha condições de permanecer flexibilizada sem tantas restrições, a falta dessa distribuição por DRS dificultou o que lá no passado poderia ser um período de maior flexibilização, mas se tornou um período de quarentena mais restrita. Sim. E essa mudança só acontece ali na fase amarela. De fato, essa falta de saber como lidar com a situação, até por ser um feito inédito, também complicou o ponto de que o presidente Prudente e a região teve que ficar mais restrita à flexibilização? Exatamente. Eu acho que isso também reflete muito ao posicionamento do Estado em entender como era a situação naquele momento. É mais de uma novidade, realmente. Estamos lidando com uma pandemia, a gente não sabe como se desdobrar, né? E aí acabou tratando o território paulista por completo, né, de forma igual. 645 municípios. Exatamente, deixando todo mundo ali no vermelho. Vamos fechar as portas e tentar amenizar a situação. Eu acho que, né, foi errado naquela situação, né? Vendo que hoje existe um plano de flexibilização que é dividido por DRS, a gente vê que funciona melhor do que tratar igualmente, né, todo mundo. Mas essa questão também de dividir acabou mobilizando também um pouco mais as autoridades locais em busca de novos leitos, de novos recursos, principalmente de respiradores, para poder a sua DRS, né, digamos assim, ter um desempenho melhor em relação à doença. Então, isso auxiliou nesse sentido também, né, de conseguir isolar. Por exemplo, Prudente tem 43 municípios na sua DRS. Né, são esses 43 aqui que a gente está atendendo por conta do departamento. O que pode ser feito, o que pode ser melhorado dentro dele. Isso abriu porta para isso também. A gente vê hoje o reflexo disso, que foram a chegada de novos leitos, novos respiradores que vieram com o tempo. E acho que abriu margem para essa discussão também, para entender um pouco melhor a situação da região isoladamente. Perfeito. Para entender um pouco dessa divisão da DRS, olha só, de cada região de saúde é feito o cálculo, né? É feito com base no índices relacionados à ocupação de leitos de UTI, de Covid-19, leitos disponíveis por 100 mil habitantes e variação no número de novos casos, internações e mortes. Cada item tem um peso no resultado final, que baseia a classificação de cada região de saúde em uma das 5 fases do Plano São Paulo. E aí a gente volta a tocar num ponto que a gente mencionou no início da conversa também, que era, apesar do número de casos
registrados em Prudente ser 1, a cidade não atingia os índices de leitos naquele momento, ou pelo menos todos os índices necessários, falando especificamente da questão hospitalar, porque, como vocês mesmos mencionaram, Prudente não atende só quem é prudentino. Sim. Então, isso também foi um agravante naquele momento? Sim, porque a região ela acaba sendo vista agora como um todo. Nós levamos o nome de Presidente Prudente para o estado, mas não como município de Presidente Prudente. A gente representa uma região. Então, aí foi ali onde que entraram os esforços de entidades regionais. Então, a partir do momento que a gente tem uma região que é avaliada por seu conjunto de municípios e não pela capacidade apenas de Prudente, foi onde entrou o trabalho de entidades como, por exemplo, Unipontal, o EPP, entidades que auxiliam no desenvolvimento regional, a AMINAP, a Nova Paulista. Então, é o que a gente sempre fala. A divisão, se ela é correta ou não, né, não cabe a nós julgar, mas como ela é feita, a divisão, é preciso que o trabalho também seja feito em conjunto. Entra aquela famosa questão da responsabilidade compartilhada. Se nós somos avaliados como região, que trabalharemos como região. Há inclusive uma dificuldade populacional de entender essa condição. Por quê? Porque quem é prudentino, ele avalia a situação do município. E às vezes no olhar cotidiano a pessoa entende, poxa, não tem tantos casos aqui. E isso também criou uma pressão no poder público. Onde que eu quero chegar? Reuniões de entidades, de figuras públicas do município, na ordem municipal e na ordem estadual, entraram em reunião com o governador João Dória. O que foi discutido nessas reuniões? Naquele momento eles discutiam o retorno da flexibilização, né? Você fala quando a gente estava na fase vermelha, né? Isso, porque começou-se a reclamar, o prudentino, naturalmente, o comerciante fazia pressão porque queria voltar a trabalhar e entendia que a condição do município em si, a cidade de Presidente Prudente, não era tão grave que impedisse a flexibilização. Mas como a avaliação é feita por uma DRS, isso muda completamente o parâmetro. Então, o que a partir das reuniões que o governo municipal fez com o Estado, o que ele conversou, o que ele buscou informar o Estado para que pudesse ser flexibilizado o município? Acho que eles levaram os indicadores aqui de Prudente, que há uma diferença também do Estado. A gente precisa entender, por exemplo, que hoje o Estado ele tem X número de casos e mortes aqui de Prudente, necessariamente não pode ser a realidade, porque eles têm uma semana de espaço, digamos assim, para poder realmente ter os dados contabilizados que a gente tem hoje, por exemplo, né? Os repasses das informações do município para o Estado. E aí, naquele momento, gerou aí um efetivo realmente até de deputados e de entidades para gerar essa conversa com o Estado e ver o que poderia ser feito para poder retornar, pelo menos a fase laranja, né? Que era discutida naquele momento. O principal problema que a gente colidia naquela situação, as ocupações de leitos. Elas já estavam num momento mais crítico e não condizia com os números que poderiam avançar para a fase laranja ou até amarela, que era a realidade que a gente tinha antes de voltar para o vermelho. Então, a conversa naquele sentido era essa: por que a gente não pode voltar? E aí acho que abriu um pouco mais de negociação entre as partes, né, de conversar realmente e trazer mais leitos, que foi o que ocorreu. Acho que em semanas seguintes chegaram os novos leitos, possibilitando aí esses indicadores diminuírem, né, na questão do percentual que é observado para poder flexibilizar uma DRS para uma das cores das fases, e isso ajudou naquele sentido. Tanto que quando essas entidades procurou o Estado, fizeram reuniões para poder voltar, a resposta foi negativa, né? A gente, apesar das reuniões, a gente não teve essa flexibilização e ela só ocorreu semanas depois, que colidiu com a chegada de novos leitos. Acho que houve essa percepção de entender que a gente trata realmente uma região por completo, e não só Presidente Prudente, porque se a gente olhar isoladamente, os números de Prudente ainda são altos, né? Mas alguns ainda pensam que aqueles números ali refletem só Presidente Prudente no tratamento do hospital regional, que é a referência, mas não é esse o caso. Por exemplo, ontem, a última atualização da cidade, Prudente tinha 69 internados e 20 na UTI. A gente vê esse número, às vezes parece que é a região, mas não é a região. Só esse número é de Prudente. Então a gente tem outras cidades que também têm pessoas adoecidas e que precisam desses leitos. Então a gente fazendo essa soma, entendendo os números que estão ocorrendo, a gente consegue ver o porquê de não ter flexibilizado, mas também cobrar para que haja mais leitos, mais aparelhos, mais ocupação realmente para a gente poder lidar com a situação aqui na região.
já encaminhando aqui para o final do nosso programa, vamos entrando aqui no terceiro bloco, Ricardo, em que a gente recorda aqui. Flexibilizamos para a fase amarela, regredimos em menos de 15 dias, caímos 2 fases para a fase vermelha, e após quase um mês, ou melhor dizendo, é isso mesmo, quase um mês, avançou não para a fase amarela, que acredito que era a expectativa, pelo menos, voltou uma fase, né? Na verdade avançou uma fase, de vermelho para laranja, e permaneceu depois de 15 dias nessa fase laranja. Vamos introduzir esse tema aí, Ricardo. Vamos lá, Dinho, abrindo o nosso último bloco aqui do programa de hoje. Após quase um mês da decretação da fase vermelha, 56 cidades do Oeste Paulista avançaram para a fase laranja do plano de flexibilização da quarentena no dia 10 de julho. Os 5 critérios que baseiam a classificação das regiões são: ocupação de leitos da unidade de terapia intensiva, UTI, total de leitos por 100 mil habitantes, variação de novas internações em comparação com a semana anterior, variação de novos casos confirmados em comparação com a semana anterior e a variação de novos óbitos confirmados em comparação também com a semana anterior. Na data em questão, o presidente Prudente apresentava os seguintes índices apontados na imagem que a gente vai mostrar aqui. Deixa eu mostrar a imagem aqui, Jim. Peraí, deixa eu colocar a imagem na tela. Tá na tela, Jim. Que diz respeito à sexta atualização. Exato. No dia 10 de julho, em que a gente tinha aqui, olha só, a DRS 11, de Presidente Prudente, 69% a ocupação de leitos de UTI, você vê aí na tela, leitos de UTI para Covid-19, 69%. E leitos de Covid por 100 mil habitantes, o número que a gente tinha naquela época, né, no dia 10 de julho, era de 7,6. A gente tem na sequência uma segunda imagem que fala da situação dos indicadores do dia 8. Coloquem na tela. É a 8ª atualização, né? Exatamente. Dia 24 de julho. Exatamente. Qual que foi a mudança? A gente viu que a DRS 11 de Presidente Prudente passou de 69% para 69,7%, e de um índice anterior que estava ali na casa de 7,6 de leitos de Covid por 100 mil habitantes, passou para 9,2. Então, embora as pessoas acreditassem que dava para ir para a fase amarela, esses indicadores diziam que era necessário permanecer na fase laranja. Como que essa informação foi recebida na cidade e o que o poder público passou a discutir a partir daí? A notícia não foi recebida com bons olhos naquela ocasião, porque acreditava-se que esses eram indicadores já possíveis de se ocorrer um avanço na fase do Plano São Paulo, né? Muitas entidades lutando e conquistando novos leitos de UTI para a região, hospitais aqui não apenas de Presidente Prudente, mas também da região, ganhando novos leitos, a Santa Casa também ganhando novos leitos, o Hospital de Rosana ganhando novos leitos. Então, assim, já tínhamos um cenário favorável para avanço, mas o Estado entendeu que ainda não seria possível ocorrer esse avanço por N fatores. Eu até tinha separado aqui, nessa última atualização do dia 24, que foi essa última que você leu, em relação aos indicadores de Prudente e também um comparativo com uma outra região, só para a gente analisar por que uma outra região estava na amarela e a nossa não, num comparativo de dados. Por exemplo, Prudente tinha então 69,7% da ocupação de leitos UTI para Covid-19, enquanto que uma região que é a região de registro, que já estava na fase amarela, tinha uma ocupação de 49%. Então a diferença aí de 20 pontos percentuais em relação à região de Presidente Prudente. E aí em relação a leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. No dia 24 tínhamos 9,2 leitos para cada 100 mil habitantes, enquanto que uma outra região tinha aí um valor muito inferior a isso. Então, de fato é uma questão que a gente tem que comparar com o que o Estado analisa, né? Nós tínhamos uma região com um valor de 20 pontos percentuais a mais do que uma região na fase amarela já estava. Para o Estado isso é considerado bastante, para a região não era considerado bastante. Então, houve uma luta, houve ali uma conversa. Há o diálogo de entidades e prefeitos, entidades que abrigam ali um grupo de prefeitos, eles foram para São Paulo, o próprio prefeito de Prudente, acredito que a gente noticiou umas 2, 3 vezes pelo menos que ele tenha ido para São Paulo nessa luta por dados, mas é uma luta que não tem assim, não existe uma resposta por parte do Estado, né? É uma resposta muito cravada. Não iremos retornar porque a gente não pode analisar o município de forma individual, a gente analisa a região. Então não foi uma notícia fácil, eles não receberam com bons olhos, mas existe aí uma expectativa de que tudo pode mudar a partir de hoje, né? E aí é o que as entidades estão esperando. Exato. A partir de hoje. A gente até noticiou uma matéria no Imparcial de hoje,
falando de uma expectativa de que a gente passe o Dia dos Pais com o comércio no amarelo, e é o que está trazendo aí a esperança e a expectativa para a população local. Exato. Acho que essa mudança aí também de permanecer na cor laranja, eu acho que também é muito por conta dos outros indicadores. A gente sabe que a ocupação de leitos hoje é a mais importante, mas as outras variações de casos e óbitos e internações naquele momento, elas eram maiores. Por exemplo, a DRS de Marília, que temos 10 municípios aqui da região que comportam lá. Naquele momento, tinha uma variação de 4,60 em relação aos óbitos, que foi a maior taxa do território paulista naquela situação. E Prudente também, a DRS de Prudente, era 1,29, bem abaixo, mas ainda era uma das maiores naquela situação. Então essas variações, elas também influenciam para que seja permanecido na cor, ou seja regredido, ou então haja um avanço aí. A gente precisa realmente ver todos esses indicadores, lembrando que sempre a taxa de ocupação e internações vai ser o maior critério daquele momento, né? Tanto que houve as mudanças, né, no início dessa semana, né, que foi anunciado pelo governo do estado, abrindo a imagem até de erros, né, assim, de casos decimais, para poder entender um pouco mais a questão do percentual da região, e também daí que veio essa questão, essa expectativa, como o Bose disse, de que a partir de hoje talvez a gente já avance para a fase amarela, né, começando aí a partir de segunda-feira. Vamos destacar isso já, e antes disso, vamos lembrar um ponto aqui que o Bose mencionou, que houve essa variação. Enquanto antes os índices levavam muito em consideração a questão do isolamento social, passou a ser a questão de leitos hospitalares. E deixando bem claro a importância também do isolamento naquele momento, e até mesmo hoje, uma matéria assinada pelo Bose, são mencionados os índices de isolamento, né? Quais dados, o que os dados relevam? Que o comportamento da população segue da mesma forma na cidade, com valores entre as casas de 30% e 40%, quando recomendada de 70%. Isso ainda tem sido um agravante em relação à flexibilização? Não, hoje não é mais o carro-chefe da flexibilização regional. No início, muito era cobrado em cima das taxas de isolamento nas regiões. O Estado conseguiu fazer uma parceria com as empresas telefônicas que atuam no Estado de São Paulo, e a partir de dados fornecidos por elas, ele consegue analisar se as pessoas estão se locomovendo muito, se estão dentro de casa ou não. E aí surgiu então um portal disponibilizado pelo governo do estado, que analisa quais são as taxas de isolamento de cada cidade que consegue entrar dentro desse plano. Claro que na região não são todas as cidades que entram, o Presidente Prudente é representada na região. E aí, naquele momento, por várias semanas, o comportamento populacional não mudou, mesmo com as cobranças do Estado. Nós seguimos em taxas de 30%, 35%, 36%, 40%, 41%, e por vários momentos essa taxa se manteve. Eu até fiz uma matéria comparando a semana anterior com a semana seguinte, para ver o que muda de segunda para segunda. Tivemos mudança aí nos índices? Nós não tínhamos mudanças. Então, eu acho que se essa fosse uma tecla batida pelo Estado até o fim da quarentena, as regiões nunca avançariam, porque naquele momento era um fator importante, mas depois eles perceberam que algumas outras métricas eram muito mais relevantes para alavancar e elevar de fase ou não. Então hoje não é mais um fator de peso na flexibilização, mas ainda é um fator analisado e que vira e mexe tem puxão de orelha aí para as prefeituras em relação à taxa de isolamento. Perfeito. Vamos colocar aí, Ricardo, a imagem número 8, em que uma matéria assinada pelo Thiago Morello destaca os índices de desemprego. Coloque pra gente, Ricardo. Está na tela. O Prudente tem saldo negativo de 2012 vagas de emprego no semestre, é isso, né? Exatamente, Ricardo. Thiago, eu gostaria que você esclarecesse, detalhasse essa reportagem que você fez em relação aos índices de desemprego. Sim. Porque, logicamente, o índice aqui em Prudente no início da pandemia era 1, hoje é completamente outro. Como está essa relação do índice de emprego e desemprego aqui no município? Prudente já não começou o ano bem, né? A taxa em janeiro ali, o saldo pelo menos, já era de menos 200 postos de trabalho aqui no município. Nesse primeiro semestre, né, que é o que analisa a reportagem, a gente só teve um mês de sossego, digamos assim, que foi em fevereiro, onde o saldo ainda foi positivo de 95 vagas de emprego. Mas não houve uma oscilação, né? Negativo, positivo, porque depois de fevereiro, quando a gente aí colide com o começo da pandemia, realmente os dados eles foram só piorando, né? Chegando ao pico em abril, que até mesmo conversando com economistas, com as autoridades locais, conseguem afirmar que abril realmente foi a situação
mais angustiante, digamos assim, para o setor da economia aqui em Prudente. Foi quando houve mais demissões, houve mais fechamento até de empresas, né, nesse momento. O que acontece é que naquele começo de pandemia, as empresas ainda tinham a esperança de que iam durar pouco, né? Então, continuavam com alguns funcionários, tentavam fazer o máximo possível, fazendo até acordos, né, que hoje a medida provisória ela prevê isso. Então, eles tentavam segurar o máximo. Você tem esse número de quantas empresas fecharam? Uma média, um índice? Nesse momento não, mas a gente pode levantar. Mas a questão é que houve também um fechamento de empresas ali, até em contato com o Sebrae na época, porque anterior a isso eu fiz uma matéria sobre os impactos no setor de serviços, que é a principal atuação aqui em Prudente, né? O próprio Sebrae falava que havia ali fechamento de empresas, sobretudo na questão de cosméticos, de saúde, beleza, que não estavam funcionando naquele momento. Mas voltando para a questão do desemprego, é aquilo. Conseguiram segurar o máximo possível, né, fazendo acordos e tentando prever aí que essa pandemia ia durar menos ou o isolamento social ia ser um pouco menor, e seguraram até que chegaram aí um mês depois, um mês e meio, que foi em abril, e ocorreram as emissões em massa, digamos assim, de vários locais, né, de vários setores. E isso aí veio de uma situação realmente que a gente já previa, né? Mas acho importante a gente frisar, até nessa matéria eu converso com o economista Moisés Martins, né? Ele fala que a gente tem que entender também que, apesar do agravante da pandemia, que é o nosso maior problema hoje, a gente precisa entender que o Brasil já vem de uma crise, né, até uma crise política, principalmente de momentos desde julho do ano passado, que influenciaram também para a economia estar nessa oscilação aí no país todo. Então aí vindo a pandemia, só agravou a situação, entendeu? Isso foi como, digamos, a cereja do bolo ali para realmente estragar toda a situação. Então assim, a gente já não estava tão preparado assim para lidar com uma situação que já vinha de desemprego, a taxa de desemprego era muito alta no país naquele momento. E aí vem a pandemia e ocasiona isso. Então a gente consegue perceber realmente o porquê. Mas em junho, por incrível que pareça, junho foi o segundo melhor mês do ano em termos de vagas de emprego realmente geradas ou não. O indicador ainda foi negativo, né, o saldo, mas ele é bem menor do que, se não me engano, foi menos 19, comparado aí com abril e maio, que chegou nos números alarmantes. E talvez isso seja também um reflexo aí da flexibilização, né, que chegou depois posteriormente, e uma aposta de que realmente o pior já tinha passado, que isso pudesse melhorar e a gente voltar à normalidade, sabendo que essa normalidade também e esse retorno nosso, ele vai ocorrer em passos bem lentos, como o próprio economista pontua. Perfeito. De acordo com a última atualização da vigilância epidemiológica, o número de hospitalizados é 69, 1.829 casos confirmados e 46 óbitos em Presidente Prudente. Esses números preocupam para avançar de fase, mas hoje nem tanto. Por quê? E aí que eu quero perguntar para vocês. Porque, como destacou a revista O Melhor de Prudente, nas palavras do deputado estadual Mauro Bragato, há a possibilidade de uma flexibilização nesta sexta-feira. Por quê? Hoje, meio-dia e 45, será feito um novo anúncio do governo do estado para dizer como que as regiões do estado ficarão, né? Se elas avançam, se elas se mantêm, se elas regridem. Existe uma expectativa grande por parte de autoridades, dos próprios prefeitos aqui da região, de que a nossa região ela avance para a fase amarela, que é a próxima fase aí, que a gente está na laranja, a próxima seria amarela. Por que existe essa expectativa? Porque nessa semana, o governo do estado mostrou algumas alterações no Plano São Paulo, especialmente no que diz respeito à transferência da fase amarela para verde. Não é nossa situação ainda. Mas digamos que essa transição de fase amarela para verde nos municípios que se enquadrarem, ela ficará mais tranquila, mais fácil, flexibilizada. Por exemplo, até ontem, porque esse plano já passa a valer a partir de hoje, esses municípios que estavam na fase amarela para ir para verde, que é uma das mais flexíveis, eles precisavam ter a taxa de ocupação de leitos de UTI de 60%, né? Passando disso já não era mais possível. Com essa mudança, os municípios agora podem ter até 75%. Então, há uma margem para que há um respiro para que esses municípios consigam avançar de fase. Existem outros indicadores que também mudaram da amarela para verde, como, por exemplo, a questão dos 28 dias de estabilidade que você tem que manter em uma fase para avançar para outra. Então, o pensamento com os dados que nós temos hoje na região, com a quantidade de leitos UTI que nós ganhamos
né, que ou o Estado mandou, ou as prefeituras deram um jeito de conseguir, com um convênio que o Hospital Regional do Câncer fez. Com toda essa somatória de esforços que foram feitos aqui, existe uma expectativa de, se da fase amarela para verde é possível avançar para uma fase mais flexível, por que não da laranja para amarela? Então pode ser que o Estado também dê uma folga nesses números para a fase laranja, da laranja para a amarela, que é a que a gente vive. Então a expectativa vem em cima da somatória dos fatores. Então nós temos números que tecnicamente podem ser vistos como bons pelo Estado, nós temos mais leitos de UTI abertos, e nós temos também mudanças no Plano São Paulo nesta semana. A mudança ocorreu antes do novo anúncio, então pode ser que nós sejamos beneficiados. Então existe uma expectativa grande de que a região avance. Pensando nesse ponto, Thiago Morello, qual que é o índice de ocupação hospitalar em Presidente Prudente que possa dar margem também a essa confiança? Sim, você fala de números de leitos ocupados. Em termos percentuais mesmo, de ocupação. Lembrando que da fase amarela para verde há uma variação em relação a esse 75% de ocupação. Até Exato. Isso pode liberar. Mas o nosso caso é diferente porque a gente pode avançar da laranja para a amarela. Sim. Qual que é o número que o Prudente tem hoje que possa, inclusive, dar mais confiança a essa flexibilização do município? Anteriormente, antes de ocorrer essas mudanças, né, a fase amarela aí, ela permitia que houvesse essa flexibilização entre 60% e 70% da ocupação, né, da DRS por completo. Com essa mudança, a margem também muda de 70% para 80%. Eu acho que é aí que a gente se encaixa para poder ter essa flexibilização. Ontem, por exemplo, no portal do Governo do Estado, direcionado ao tratamento do coronavírus, eu consegui ver que os leitos de UTI, por exemplo, a ocupação era de 70,5% dentro da DRS inteira, né? Isso, da DRS, é importante destacar. Os 43 municípios. Pensando dessa forma, se fosse no antigo modelo, talvez não haveria essa flexibilização, já que era entre 60% e 70%, a não ser que fosse considerada essa margem de erro que hoje, a partir de hoje, também vai ser considerada. Mas, entrando para essa nova mudança que vem de 70% a 80%, há essa possibilidade realmente de ir para a fase amarela, que é realmente que vem aí a expectativa, que acho que a partir dessas mudanças, desses novos números, que veio realmente esse pensamento de que a gente consegue avançar. Acho importante a gente também frisar nesse momento a diferenciação que existe com a questão das fases realmente em cada DRS, né, como a gente falou ao longo do programa inteiro. A gente vê muito, até mesmo nos comentários das nossas matérias que a gente faz, o pessoal comparando com São Paulo, porque há uma expectativa também que a capital paulista vá hoje para a fase verde, também pensando nesse número. Bem lembrado. Então assim, mas a capital paulista tem mais casos, tem mais mortes, por que lá eles estão indo para a fase verde e a gente não? A variação dos indicadores, isso que é importante a gente entender, que apesar do número ser maior lá, a variação semanal era diferente da variação que a gente tem hoje aqui na região, que demorou talvez um pouco mais para avançar a pandemia do que ocorreu na capital paulista. Então isso é importante também a gente diferenciar, né? Como que a doença tem avançado aqui na última semana comparado com a capital paulista. Não o número bruto em si, mas a variação semanal, que isso diferencia para que seja tratado também diferente na cor da fase que a DRS vai estar. Então é isso, minha gente. Fechamos esse programa aqui com essa boa expectativa de flexibilização, não é não, Ricardo? É o que a gente torce. Os meninos destacaram aqui esse ponto. Os índices devem ser anunciados por volta de 12:30, e aí nós teremos uma atualização. E antes disso, já agradecemos e fazemos um novo convite, caso flexibilize, para a próxima semana. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a você pelo convite. Precisando, a gente está aí, né? Eu agradeço também pelo convite e precisando, quem sabe a gente volta aí para poder falar um pouco mais sobre a flexibilização que com boas notícias para a semana que vem. Com boas notícias, com certeza. Então, esse foi o Explicadinho de hoje, Ricardo. Conseguimos aqui com dois profissionais da informação aqui de Presidente Prudente, dois jornalistas que escrevem para o Jornal Imparcial, trataram aqui dessas questões em relação a em que pé entramos na pandemia e em que pé estamos hoje, e torcendo para que hoje seja anunciado uma flexibilização, porque o comércio sente essa necessidade de respirar. Muito obrigado a você. E é esse, mais um Explicadinho, Ricardo. Mais um Explicadinho, Jim. Mais um Explicadinho, Jim. Obrigado pela parceria aqui. Agradecer também o Gabriel e o Thiago, presentes aqui do Jornal Imparcial. Obrigado mesmo pela participação na nossa segunda edição aqui do Explicadinho. Lembrando que o programa Explicadinho é um oferecimento da STETnet Telecom, Home ou Office. Sua internet tem que ser
a Stetnet. Tem mais um ponto? Uma última informação que seria Diga. importante, os rapazes destacaram em suas redes sociais, até mesmo para as pessoas poderem Legal, acompanhar. interessante. Eles Sim, estão sim, com sempre certeza. assinando várias matérias do Imparcial, mas também até mesmo seus perfis aí, eles podem estar tirando alguma dúvida, por que Sim, não, à né? vontade, fique à Destaquem aí, vontade. por favor, Sim, gente. Antes de mais nada, lembrar que o portal do Jornal Imparcial está cada vez mais recheado. Ele está com muitas informações. A gente tem as versões impressa, PDF, a gente tem o site para quem quiser acompanhar, imparcial.com.br. Quem bom. quiser acompanhar a gente também, tirar uma dúvida pessoal, particular, só procurar lá, @GabrielBuozzi, Buozzi com S, que a gente está aí disponível para ajudar. Exato, reforça essa questão do portal que a gente tem intensificado bastante, Muito né, bom. sobretudo nas últimas semanas. Então a gente tem trazido aí, tentando o máximo em tempo real, a informação chegou e a gente já subiu pelo menos a prévia do que está acontecendo, para depois a gente conseguir diluir isso mais ainda no impresso, que é o nosso carro-chefe, né? Mas também quem quiser acompanhar, né, o meu perfil pessoal é o @thmorello com 2 L's, e lá eu compartilho também algumas situações pessoais, né? Algumas matérias que a gente acaba fazendo no dia a dia e compartilhando lá com o pessoal. E Morello é italiano mesmo. Muito obrigado, Italiano. rapaz. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima edição. Valeu, Jim, obrigado. Lembrando mais uma vez, inclusive na descrição do vídeo vamos estar todos os links Com aqui certeza. das matérias do pessoal do Imparcial aqui, o Gabriel e o Thiago. Um abraço, aproveitar e mandar um abraço para o Sinomar e todo o pessoal do Imparcial, do Jornal Imparcial aqui de Presidente Prudente. Assine o canal, acompanhe as transmissões ao vivo aqui direto do Estúdio Vitrine Neuromarketing e até a próxima. Valeu, pessoal.